começamos com a seguinte questão. Em linhas gerais, o que o setor das pescas produz e qual é o consumo interno e as necessidades do país? O setor das pescas e recursos marinhos tem a nobre missão de gizar e implementar políticas para as pescas e, acima de tudo, para a integração dos recursos marinhos, como a sustentabilidade dos recursos que são passíveis de serem pescados, possam então fazer jus àquilo que a população faz como demanda. Assim, nós podemos assegurar-vos que, neste momento, há uma tentativa de prover estes recursos com o ato pesca. E essa pesca para a população que temos neste momento, ela não está a ser suficiente. Nós aqui podemos falar da pesca em dois grandes domínios: a pesca marítima e a pesca continental. A pesca continental é quase local, muito pouco comercial, e nós consideramos que, na realidade, ela é uma pesca de subsistência. A pesca marítima já é uma pesca mais agressiva, que tem trazido na ordem dos 50% a 60% das nossas necessidades, e eu aqui abro um parênteses, necessidades que correspondiam à população que nós éramos há, se calhar, 20 anos atrás. E então este meu discurso de que cumprimos com estas necessidades, ele não é exatamente feito com a pesca marítima. E trazemos para este nosso horizonte a aquicultura, que com uma espécie que é muito consumida em Angola, que é o cacuço, que são as tilápias no geral, vai ajudar-nos a prover mais quantidades e até qualidade para a questão da segurança nutricional, por um lado, mas também a segurança alimentar na nossa mesa, na quantidade, na hora e com um preço justo que possamos comprá-la. Portanto, este discurso explicativo tem uma resposta. Nós conseguimos atingir cerca de 60% das necessidades nessa proteína animal que vem dos ecossistemas aquáticos. Muito bem, 60% é um número expressivo, ainda não é suficiente, mas desde logo gostaríamos de saber quais foram os principais desafios e avanços enfrentados ao longo destes últimos 2 anos. Na realidade, o principal desafio que nós temos é nos dados estatísticos, ou seja, que eles são a base. Esses dados estatísticos precisam ser aferidos, e estamos a fazê-lo, precisam de ser sistematizados, e estamos a fazê-lo, por isso considero que ainda estamos a meio do processo. A estatística dá-nos exatamente aquilo que produzimos, aquilo que transformamos cá, associando a uma indústria de transformação ainda muito incipiente, e aquilo que é, e muito vestigialmente, exportado. Porque nós tentamos não colocar entraves ao mercado, mas fizemos um acordo de parceria com os diferentes atores, de que só sairia exportação após o suprimento à população de Angola. Ou seja, todas as espécies que são exploradas ou através da pesca e que posteriormente, ao longo da cadeia de valor, nos tenha sido solicitada a sua exportação, nós fazemos-lo com duas premissas. A primeira premissa é: se ela não faz parte da cesta básica, portanto, se não faz parte, pode ir.
Se faz parte, não autorizamos. E se as quantidades estão em concertação com os operadores locais, ou seja, se efetivamente eles têm produção excedente. Este é o grande princípio filosófico que trazemos para a exploração dos recursos e a sua exportação, pensando numa perspectiva de ganho nos últimos anos. Por outro lado, temos uma segunda perspectiva de ganhos nesses 2 últimos anos. É quase que uma consciência ambiental de todos os operadores que as alterações climáticas estão a influenciar os ecossistemas produtivos, como os mares, os rios, que o clima está fundamentalmente a alterar as condições ecológicas desses mares e rios. E eu acho que é este sentimento generalizado que nos está a trazer também uma melhor compreensão da parte dos operadores. E esta compreensão vai nos trazer um pressuposto fundamental que é a preparação para a pesca. É por isso que nós estamos a ver cada vez mais a necessidade de fazermos a renovação da frota, a necessidade de olharmos para os modos de pesca que são nocivos ao ambiente, porque estamos a pensar que se influencia os ecossistemas, quer dizer que já não temos os mesmos mananciais biológicos, as mesmas espécies de peixe que nós estamos habituados a pescar nos mesmos sítios e nas mesmas quantidades. O que nós temos agora, muitas das vezes, é a ausência naqueles pesqueiros que estávamos habituados a ir, deste pescado e a necessidade de irmos mais longe. Aí, muitos são conscientes e recuam, outros continuam à procura, com meios muito rudimentares de radar para saberem onde é que estão esses mananciais pesqueiros, e outros vêm para a terra e fazem aquele pressuposto de que primeiro eu vou voltar a preparar-me para procurar de uma maneira diferente estes cardumes que vão constituir mais tarde o manancial para ele trazer para a terra. E então o ganho nesses 2 últimos anos é ainda muito pequeno, mas que é um passo de cada vez e que vai permitir a médio prazo que efetivamente nós tenhamos um contexto de pesca sustentável. Que é isto? O que é a pesca sustentável? É que nós tenhamos informações sobre a pesca com a melhor qualidade dos dados possíveis, através de uma assistência requerida à investigação científica e tecnológica, para permitir que, por um lado, sejam pescados ou a produção seja considerada através de métodos de pesca sustentáveis, a não perda a nível de desperdício, com um desperdício zero daquilo que foi capturado, e também uma questão pertinente nos 2 últimos anos, que faz com que um laço em termos de entendimento, que é a chamada a gestão participativa das comunidades pesqueiras. Esta gestão participativa acaba por ser, na realidade, essa gestão da pesca sustentável que todos almejamos para daqui a pouco tempo. Muito bem. É do conhecimento geral que uma das linhas de força do executivo é a melhoria do ambiente de negócios, de modos a trazer o investimento, tanto o investimento interno como o investimento estrangeiro. Do modo particular, o governo que tem feito para atrair o investimento privado para o setor das pescas? Nós estamos mesmo com um foco muito grande para estes aspectos do investimento privado. Hoje em dia, e que ainda na pergunta anterior eu lhe dizia, que é garantir
que haja sustentabilidade do recurso. É necessário, porque o investidor tem que tomar riscos. E normalmente o que se espera é que, quando estamos a fazer um investimento, e segundo o modelo de investimento que nós vamos oferecer, essa partilha de riscos seja definida entre os parceiros. E nós estamos a oferecer exatamente uma partilha de riscos calculada, onde efetivamente todos os empresários que vierem para o setor das pescas, eles saibam exatamente quais são os riscos que têm ao investir em determinado segmento. Neste momento e com esta responsabilidade, nós trazemos como uma carteira de investimento a aquicultura. E eu aqui divido a aquicultura em dois domínios fundamentais. A aquicultura continental, através da produção de uma série de espécies de água doce, como o cacuço, que já falamos, que tem estado com uma produção, digamos, que aumenta anualmente, desde há 2 anos, e depois poderemos falar melhor sobre isso. Mas não só da tilápia, mas também trazer o bagre, trazer os moluscos de água doce, trazer outras espécies de outras regiões de Angola que são consumidas localmente. A segunda dimensão da aquicultura é a maricultura, que é a aquicultura no mar. Então, a nossa oferta em termos de até riscos partilhados é que o investimento venha para a maricultura. Hoje em dia, e dados da FAO, já quase é idêntica a produção por pesca extrativa, com uma ligeira tendência de aumento, ou se quisermos mesmo, uma tendência já estabelecida, do aumento da aquicultura. E muito por via da conta do crescimento da aquicultura marinha. Há espécies que têm um crescimento, e estou a falar de espécies de peixe, que têm um crescimento muito rápido em águas entre 24 e 26 graus e que são extremamente caras se formos aqui aos nossos mercados nacionais, as grandes superfícies, nem são para o bolso da maior parte dos angolanos, não são para nós, pronto, mas que vêm por via da importação e que nós poderíamos fazer com espécies análogas esta introdução e queremos que os parceiros privados venham connosco nessa partilha de riscos. Fazer a maricultura ao longo da costa e trazer também uma percepção nova, uma integração nova do novo pescado ou das novas espécies na nossa alimentação diária, trazendo a procura para estes alimentos. Portanto, este ganho da sustentabilidade, da necessidade de alternativas, foi conseguido ou tem sido conseguido com maior percepção nesses 2 últimos anos. Eu diria que por ação de todos nós, angolanos, e que estamos, quer estejamos no executivo, quer sejamos nós, a população que nós estamos a governar, todos nós tivemos percepção ao longo desses últimos anos que há alterações que nos fazem pensar se, por exemplo, nós já não temos o carapau e a sardinha, o que é que temos? É uma pergunta muito recorrente que me fazem, Sra. Ministra, porque é que não temos peixe? É exatamente por via dessas alterações, é exatamente por via de outros, já até posso dizer indicadores, que é a gestão da pesca, que é nossa, digamos, responsabilidade, que mais tarde poderei falar um pouco sobre ela. Muito bem, a ministra tocou num aspecto bastante importante, que são as alterações climáticas, por um lado, e sabemos que no mundo atual existe o surgimento de startups. O Ministério tem incentivos para o surgimento dessas startups e inovação tecnológica? Há um programa direcionado para esta componente? Temos, absolutamente. Temos 2 projetos onde vamos tratar deste assunto. E eu digo
Temos e vamos tratar porque os dois começam agora. Temos um projeto no mar, ao longo da costa, que vamos fazê-lo com a União Europeia. Este projeto, que é um investimento da União Europeia no nosso setor de 30 milhões de euros. A abordagem está a ser já finalizada. A União Europeia vai trazer 3 países, Portugal, Espanha e França, que com as suas agências e as suas instituições nacionais vão cumprir um caderno de atividades cujas ações vão ser em benefício e em prol da atividade da pesca ao longo da costa. E há aí uma carteira de ações que estão a olhar para a transformação até de pescadores artesanais em outras profissões ou carreiras azuis, tirando-os do perigo e das dificuldades que têm para ir ao mar e trazendo para um conjunto de outras atividades que conseguirão fazer através do autoemprego. E vamos estruturar sempre com o apoio do INAPEN que haja essa orientação de cooperativas, de associações, de pessoas individuais em instituições privadas que possam ter o cariz ou o design de uma startup. A startup é uma empresa que deve ser incubada e há já digamos, uma cobertura legal sobre as startups, sobre a constituição das empresas com o epíteto startups, que vai permitir, em associação, por exemplo, com as universidades, trazer esse conceito de incubação que vai ajudar, efetivamente, a transformação de pequenas empresas no setor das pescas e dos recursos marinhos, com ênfase para a economia azul. A economia azul é olhar para esses aspectos sociais, económicos e também ambientais e trazer uma abordagem corporativa, mas acima de tudo de aglutinação, ou seja, de agregar as possibilidades, as capacidades que existem em determinado local em prol de atividades diversificadas. O que é que eu quero dizer com isso? O pescador pode deixar de ser pescador como tal e pode, por via de estar numa localização que tem uma beleza cênica extraordinária, porque as praias fazem parte desse contexto, ele deixa de ser pescador e pode ser, por exemplo, um animador cultural. Do ponto de vista não musical, mas do ponto de vista de ser um cicerone que vai mostrar os encantos de uma baía mais próxima, com uma embarcação mais segura. Vai ele, quando chegar nessa baía, poder fazer a refeição e mostrar ao turista, dar-lhe refeições leves, associando sempre a uma rede ou cooperativa que esteja na área. E isto sempre dentro do contexto da economia azul, é ligar a pesca ao turismo, por sua vez, a sua atividade liga-lhe a necessidade de nós estabelecermos essas questões culturais e de disseminação da cultura do pescador. Vai trazer também um olhar sobre a evolução, por exemplo, das pequenas embarcações, de trazer que a embarcação de madeira, a transição para canoa, o porquê que se usa ali no lugar, e isto pode ser feito através da startup, que nós queremos que incubá-las no início, enquanto o projeto durar, 2 a 3 anos, mas permitir que nesse ano eles possam receber esta parte que a incubadora dá, que é apoio estratégico do ponto de vista da organização documental, do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista de facilitar o acesso aos seguros. Trago até aqui o contexto dos seguros, do contexto
que atualmente nas outras paragens já se faz, que é um seguro chamado seguro paramétrico. Ou seja, as seguradoras angolanas também têm que saltar para a evolução da nossa economia e trazer-nos não só os seguros, que não lhe saberei dizer o termo certo, mas o seguro de casas fixas, gente que anda, e trazer o conceito do seguro paramétrico, em que está implícito a agricultura e as pescas, ou seja, que são atividades e produção que estão muito ligadas aos eventos ambientais. Portanto, se o pescador não pode ir pescar porque o mar está picado e ele não tem condições de embarcação para o mar estar picado, ele tem sempre essa atividade que ele pode associar-se a museus locais, de explicar como é que é a pesca, como é que é feita, como é que é serzida uma rede, como é que é pescar sem iluminação na chata, perigos. Portanto, nós com as startups vamos passear no bom sentido em todas as áreas possíveis que nós consigamos fazê-lo. E esse discurso sobre o mar, eu vou lhe fazer mais resumido o segundo projeto que temos, que é o AFAP 2, que vamos fazê-lo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento para a Agricultura e Pescas, com a aquicultura e as pescas, que é o FIDA, que está associado à FAO. Com este AFAP 2, que nós faremos o lançamento ainda este mês, nós temos 5 províncias que vão usufruir deste projeto, e lá também traz a componente das startups. Nós vamos fazê-lo sempre com a nossa parceira governamental, que é o INAPEN, trazendo essa incubação das empresas a esse estadio fundamental de incubação durante um X número de anos, que não está ainda bem estabelecido, mas ao meu ver lutarei para ser até 2 anos, por causa do tempo de vivência do projeto, para permitir que as pessoas, por um lado, aprendam a saber ser e saber estar enquanto empresários, mas ao mesmo tempo tenham apoio para vencer esses primeiros anos de empresa individual, ou mesmo que seja em termos coletivos, que são os anos mais difíceis para uma empresa, cuja mortalidade é muito grande, ou seja, os empresários não conseguem levar. Se eles passam 2 anos, quer dizer que eles têm pernas para andar para mais anos. Então, as startups são o início exato para nós. O AFAP, dizia eu, vai trabalhar na rede de rios que temos em 5 províncias do norte. Portanto, que é o Bengo, que é Malange, que é o Uíge, que é o Kwanza Norte e o Bié. Olhando para estas províncias cuja rede hidrográfica tem bastante água, nos vai permitir fazer um projeto de 5 anos, onde estamos, no geral, a conceber 100 tanques escavados para várias famílias que vão passar a fazer a tilápia. E com o nosso apoio, elas vão ter uma renda, vão aumentar a produção que nós queremos da tilápia, as metas que temos, as famílias vão ter uma renda, vamos olhar também para a qualidade da segurança alimentar nas pessoas à volta do projeto, olhando para a saúde delas, de um ponto de vista básico, com o Ministério da Saúde, mas básico do ponto de vista da influência que esta qualidade de segurança alimentar vai trazer para aquelas populações. Tivemos esta ideia porque quando acabou a FAP 1, numa das populações em Malange, uma dos integrantes do projeto, era uma senhora, ela disse-nos que efetivamente as crianças morriam menos na família, porque elas tinham disponível as tilápias, ou o peixe, que juntavam às sementes, às verduras que traziam. Portanto, isso trouxe-nos a ideia de que na continuação, porque o primeiro não teve este indicador, nós traríamos então
para nós a saúde para fazer duas coisas, porque o orçamento vai dar-nos, foi concebido já para isso. Vamos medir perímetros de braços, perímetros de abdômen, para ver qual é a qualidade nutricional após a ingestão da proteína animal. Mas também olhar um pouco para outros indicadores associados aos programas da saúde, como a SIDA ou HIV, nas populações onde nós pretendemos alcançar com estes projetos. Sim, senhor. Falando da saúde, uma temática bastante importante, e aproveitamos já a chega desde logo. Angola tem debatido-se com surtos de cólera nos últimos tempos em determinadas zonas. Como é que o surto de cólera em algumas regiões de Angola afetou no consumo de produtos do mar? Olha, eu infelizmente tenho que dar aqui a notícia que afetou. E julgo que todo mundo sabe, e designadamente aqui na província de Luanda, afetou grandemente. Nós temos estado a cuidar de uma melhor participação do setor nessa problemática que surgiu nos últimos tempos. Como é que nós contribuímos para que termine este surto? É a disseminação de boas práticas. Estas boas práticas passam não só pela atividade da saúde, a atividade dos governos provinciais através do saneamento básico, estar presente e qualificado, porque às vezes está presente e não está qualificado, mas também nós trazermos esse conceito da separação entre a chegada do pescado à terra e a venda do pescado e o seu processamento. Isto são duas atividades completamente separadas e que em muitos locais elas estão juntas, ou seja, ali onde chega a chata e é desembarcado, há um conjunto de outras atividades, entre as quais o comércio, as pessoas sem condições balneárias para satisfazer as suas necessidades, o processamento sem condições também, e isto faz com que efetivamente um dos alimentos que estão a difundir a cólera são o pescado que são desembarcados em condições insalubres, inapropriadas. E, portanto, nós estamos a tratar, desde o início, estamos a tratar que efetivamente estas questões sejam sanadas e sempre na perspectiva de que nada é cultural, desde que essa questão que digam que é cultural seja para as pessoas não terem saúde. Portanto, eu dei-lhe a volta, mas Sim. é para lhe dizer que sim, que nós Em linhas estamos gerais, respondeu à questão, existem riscos concretos de contaminação concretos, dos produtos. através dos produtos de pescado, Uma das medidas foi o encerramento temporário da da mabunda, mabunda. Exatamente. porque o peixe está contaminado. Exatamente. A pesca não declarada e não regulamentada ainda constitui um problema. Mas não é um problema, é um enorme problema. Desculpem-me o adjetivo, mas na realidade é um calcanhar daqueles, é uma dor de cabeça. A pesca ilegal, não regulamentada e não declarada é um problema enorme, porque constitui de pesca ilegal um conjunto de atividades de pesca que estão a ser agora feitas pela pesca industrial, do ponto de vista às vezes de não pescar somente nos sítios que devia pescar, ou nas milhas para o efeito. A pesca semi-industrial também ultrapassa as milhas que devia estar e vem para cima da pesca artesanal, que vai a todos os outros subsetores, ou segmentos, melhor dizendo. Ou seja, neste momento eu tenho pesca ilegal na pesca artesanal, vai até às plataformas petrolíferas,
contra todas as regras e leis que temos, porque a indústria de petróleos tem conosco um conjunto de regras que acordamos e saem nas nossas medidas de gestão, e uma delas é que os pescadores não devem aproximar-se à zona de exclusão. Eles têm uma zona de exclusão de 1000 metros, 500 para um lado, 500 para o outro. E nós temos, muitas das vezes, tem que ser a Marinha de Guerra a trazer os pescadores artesanais. Estamos a trabalhar com a indústria petrolífera para acabar com este flagelo. Isto é a constituição primária de pesca ilegal, com todas as regras e até decretos executivos, as leis que dizem que na área de 1000 metros à volta de uma estação ou de um barco de extração de petróleos não pode haver a pesca. Da pesca não documentada, nós temos o flagelo de embarcações que não são licenciadas pelo setor. Mas é flagelo, porque a maior parte das embarcações que são apanhadas em transgressão, fazendo pesca ilegal porque estão a pescar fora da sua área de autorização, que é, por exemplo, uma embarcação de semi-industrial, os vulgos arrastões que fazem o arrasto de demersal, apanhar os peixes que vivem abaixo. Uhum. Se ela tiver à saída de um rio, ela está a fazer pesca ilegal. E para juntar, ela, para além de estar a fazer a pesca ilegal, está a fazer pesca não documentada, porque na maioria das vezes aquela embarcação nem sequer veio ao Ministério das Pescas, não cumpre com a lei sobre o ordenamento das pescas de Angola. Quando nós vamos atrás, o barco não tem matrícula, logo, ele não tem documentação em 2 aspectos. A internacional, porque ele não apresenta a matrícula, e a nacional, porque ele nem sequer tem uma licença de pesca. Depois, ainda incorre em erro dessa pesca IUU, na pesca não declarada. Ele ainda está a incorrer em erro, porque ele está a trazer ou está a pescar, e essa pesca, esse produto da pesca, não pode ser declarado, pelo princípio de pescou no sítio errado, o próprio barco em si não está autorizado e ele não tem um porto de base designado para fazer a descarga. Portanto, esse conceito de pesca IUU é um conceito que nós queremos trazer para cima da mesa este ano ainda, do ponto de vista da atuação do Serviço Nacional de Investigação das Pescas e Aquicultura, mas da própria sociedade em si. Noto que agora, com a assunção da rapidez que as redes sociais nos trazem para trazer informações, nós temos que ganhar terreno aí, para que a disseminação seja não só do ponto de vista do escárnio, que é dizer, falar mal, disseminar algo que vai contra nós próprios, a nossa soberania, mas do ponto de vista de indicação de que efetivamente está a acontecer e que aquilo é um fato novo, porque muitas das denúncias que são feitas por via das redes sociais, muitas das vezes, propositadamente, os fatos são dados mascarados, mas quando são dados de uma maneira clara, nós também, muitas das vezes, não conseguimos atuar logo. E é este compromisso que eu quero aqui com a sua pergunta dizer, que o Ministério está sim a preparar-se para estar presente, quer seja do ponto de vista da atuação, quando a denúncia for feita, que se não pudermos ir ao mar, mas tentar mapear e estar presente no ponto de vista dos desembarques. Ou seja, quando vêm para a terra, antes que este produto de pesca ilegal entre no circuito da cadeia de valor. Imagina, como é que eu vou estar a concessionar uma embarcação que nem sequer tem a minha autorização
mas eu estaria tacitamente a aceitar que ela me pudesse vir trazer peixe à terra. E há associações que sabem isso e mascaram, aceitam que essa embarcação descarregue por 2 vias, ou num porto abrigado sem a presença da fiscalização, ou então vendendo ou dando o pescado às chatas da pesca artesanal, porque elas têm estado a circular, eu acho que vão até as 300 milhas, que é o limite internacional do mar nacional. Uhum. E aí elas param, recebem o peixe e trazem como se tratasse de uma pesca que eles próprios estão a fazer. Portanto, isso tudo configura a complexidade da pesca IUU. E eu convido-vos para mais tarde, ao longo do ano, irmos trabalhando nestes conhecimentos e trazer, digamos, a verdade e a oportunidade da população ajudar e estar consciente deste fenómeno tão lesivo à economia, mas eu digo mais que a economia, lesa a pátria. É quase uma questão de soberania e de reconhecimento da segurança alimentar e nutricional que o setor tem e pode contribuir. Muito bom, muito bom. Senhora Ministra, falando de números, quantos postos de emprego ou quantos postos de trabalho atualmente o setor particularmente congrega, não é? E quais são as políticas que o setor implementa para atrair a mão de obra jovem? Nesta conformidade também poderíamos falar que o Ministério tem como uma das medidas para dirimir as questões ambientais e equilíbrio da biomassa com a implementação de um período de veda e a regulamentação do total de captura, não é? Total admissível de captura. Aborde-nos um bocadinho desses aspectos, por favor. Bom, está-me a trazer aqui 2 ou 3 aspectos diferenciados. Exato. Um primeiro aspecto relacionado, já que estamos a falar da economia, tem a ver com a empregabilidade nas pescas. Essa empregabilidade está muito aquém do que aquilo que nós devíamos dar. Repare, o setor e os trabalhos no mar, eles são cíclicos. Nós temos quase só 9 meses de pesca, todos os outros 3 meses são períodos de veda. Portanto, quer dizer que o trabalho nas pescas é regulamentado de maneira diferente, internacionalmente e nacionalmente já o reconhecemos. Há convenções que Angola já aderiu, já ratificamos. Há a Convenção 188 da Organização Internacional do Trabalho, que até já foi ratificada e que Angola já ratificou até a melhoria desta convenção, que foi agregar numa só convenção, porque havia a 188, a 189, a 186, 187, 188 e 189. A 188 acabou por ser a mais conhecida, mas que congregou agora, nos últimos anos, numas medidas que congregam essas convenções a nível internacional e dá ao trabalho nas pescas. E isso dá um parâmetro de organização que nós, infelizmente, ainda não temos. Mas define uma preocupação que já temos estado a falar de maneira diferente. Por exemplo, bane o trabalho de menores, absolutamente proibido. Bane o trabalho sem acompanhamento médico, o atestado médico. Bane o trabalho nas pescas sem que os pescadores não estejam formados na segurança no mar. Bane os dias de pesca em situação marítima e espaços confinados. E isso faz, na realidade, que estes números fiquem, às vezes, um pouco falseados. Ou seja, eles são contratados como trabalhadores marítimos, trabalham 6 meses num sítio, trabalham 6 meses noutro sítio. Mas a nossa lei já permite
que efetivamente eles possam ser inscritos no Sistema Nacional de Segurança Social e permitir que eles possam ser, até isto é quase que uma questão de soberania, possam ser considerados e contados como um angolano que trabalha e desconta para a sua segurança social, que é, em última instância, ele ter uma reforma. E então o nosso medidor da empregabilidade acaba por ter muitas vezes a ver com o número de inscrições no Serviço Nacional de Segurança Social, para permitir que efetivamente um trabalhador das pescas, um pescador que trabalha por conta de outrem ou por si próprio, a Segurança Nacional tem uma série de programas que integra já esta designação, eles possam efetivamente contribuir. Lembre-se sempre que só vai à reforma quem tiver dado 15 anos de trabalho. Imagine que nós temos uma série de pescadores que nem inscritos ainda estão na Segurança Social e nesta altura estariam quase com possibilidade de estar na Segurança Social. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande que passa não só por ditar os números, mas por mostrar essa diferença de tratamento que não tem obrigatoriamente que ficar fixa um emprego como nós daqui na administração pública, que fazemos uma carreira, que temos momentos e quer do ponto de vista horizontal, quer do ponto de vista horizontal, onde nós podemos estabelecer a nossa carreira. Eles não, têm de uma maneira diferente. Portanto, isto é um mundo que nós abraçamos e que gostaríamos muito de passar e pedir a vossa ajuda para que efetivamente essas questões sejam comunicadas. Isto é, do ponto de vista da empregabilidade. Do ponto de vista do que me perguntou do total admissível da captura, isto é mesmo com base na investigação científica. Mas a investigação científica trabalha não só com os nossos dados que tiramos em campanhas que são desenhadas com o propósito, mas também com os dados dos pescadores através da amostragem biológica. Nós temos um modelo matemático, pomos de um lado a pesca de investigação científica, que fazemos através do nosso Instituto de Investigação Científica Pesqueira e Marinha, o INIPIN, que tem connosco gerido o navio Baía Farta, que já fez o que tinha a fazer no início do ano e fará outras campanhas no fim do ano, que elas são sazonais. E depois, por outro lado, nós temos a pesca dos empresários, produtiva. Aí também temos um problema que estamos a trabalhar, que é a amostragem biológica. Ou seja, só não me basta a investigação científica, como também preciso que os meus empresários sejam céleres, sinceros, falem da sua produção, falem dos tamanhos mínimos do pescado que apanharam, que nós pusemos numa fórmula matemática e já balizada com a gestão da abordagem ecossistemática e vai dar o TAC, os totais admissíveis, ou seja, se por um lado eu tive um TAC na minha abordagem científica, na abordagem produtiva eu também preciso desses dados, que têm que ser livres e até dados com celeridade dos armadores, que me vai permitir eu fazer esse TAC. E aí nós este ano temos a grata oportunidade, e eu digo grata porque temos que agradecer que as administrações e os governos provinciais estejam cada vez mais junto a nós para trabalhar, de olharmos para a produção da pesca artesanal, porque o Ministério das Pescas não licencia a pesca artesanal, são as administrações municipais. Então nós precisamos de arranjar os mecanismos para absorver este licenciamento do ponto de vista da execução das políticas que nós depois vamos ter de monitorização. E aí vai dar uns totais admissíveis sempre mais próximos da realidade.
Neste momento, nós damos muito próximo da realidade do semi-industrial e do industrial e fazemos uma projeção do artesanal. O que vê nas medidas de gestão que saíram este ano para 2025 é uma concertação que fazemos a nível de um Conselho de Gestão Integrada, onde nós, o Ministério e os nossos parceiros, que são os armadores, as associações de pesca, nos sentamos e trabalhamos para chegar àquele número. O que nós vamos ver no final do dia ou no final do ano, quando fazemos a análise, é que muitas das vezes ultrapassamos esse número do TAC. Mas onde é que nós estamos a ultrapassar? Exatamente porque estamos a afinar o modelo de recolha de dados para pesca artesanal. Ou seja, a minha esperança é que para o ano, em 2026, o nosso TAC venha incorporado a verdadeira produção que a pesca artesanal traz. Portanto, isso é um processo de participação entre todos os atores. E nós trazemos uma política desta participação muito aberta, onde estamos a pensar em olhar para as comunidades através de líderes conscientes, com uma consciência social, económica e ambiental extremamente forte. E também que nós possamos trazer esse conceito diferente de economia azul através da agregação, ou como se diz em inglês, vão-me desculpar, os clusters. Olhando para um cluster da pesca artesanal, o que é que participa aí para que a pesca artesanal efetivamente ela possa ser aquele modo que temos para duas coisas: combater a fome e combater a pobreza. E trazer para cima da mesa o esforço, as vidas que se perdem com o tipo de pesca artesanal que hoje quer subsistir contra as regras, se vale a pena isto para depois, se nós fizermos uma avaliação, a fome persiste, porque nós não nos precavemos para guardar o pescado para as épocas em que não vamos ao mar, por uma série de questões que podemos falar, das infraestruturas, mas também do processamento sem infraestruturas, porque comemos muito peixe seco e o peixe fumado. Estou a falar deste ramo de resposta, mas de qualquer das formas, cumprir com o pressuposto da pesca artesanal, que é só e somente pela lei das pescas de Angola para o cidadão angolano. Portanto, qualquer cidadão estrangeiro que esteja no domínio da pesca artesanal, ele não pode fazê-lo. E quando falamos de pesca artesanal, eu quero terminar com um conceito que as pessoas sabem, mas não se querem lembrar, que é o conceito do a pesca ser comercial ou não comercial. E quando olhamos para a pesca comercial, olhamos para a pesca artesanal, com a maior parte dos angolanos, porque a pesca não comercial é aquela pesca desportiva e inocente, do ponto de vista mesmo de inocência, porque pesca à linha, não pesca com rede, pesca ao currico, é pesca de distração. Muitos usam métodos de marcar e largar, porque o que interessa é o troféu só para mostrar. E, portanto, há essa necessidade de compreensão e de olhar para todas essas nuances sem falar no bolso dos seus interventores. Sim, senhor. É sempre bastante esclarecedora a senhora ministra. Acho que temos quase tudo abordado, mas tocou num aspecto que não deixa de suscitar aqui uma nossa curiosidade. A questão da transformação e a questão do armazenamento, por um lado implica infraestruturas, mas o sal também é uma componente muito importante. Podia nos falar aqui como é que está a questão do processamento do sal a nível do país? Aqui, e nós o melhor é marcarmos outra entrevista. Há aqui dois aspectos que
O aspecto que pergunta, que é este, é que o sal efetivamente tem crescido sobre nossa batuta e também não. Ou seja, o mesmo fenómeno do desenvolvimento sem a presença do Estado ou a calada da noite está a acontecer. Nós estamos a trabalhar num plano estratégico para o sal, com a Associação Angolana do Sal, da ProSal, para que efetivamente saiam as novas regras para o desenvolvimento do sal. Mas eu devo lhe dizer que o sal está de boa saúde. Provavelmente será em 2 províncias só. Temos uma que é Benguela, que é a maior, e a Baía Farta, onde há uma produção já quase sedentária, e depois temos o Namibe. Depois, muito vestigialmente, temos aqui no Zaire, um bocadinho, e aqui em Luanda não temos produção assinalável. E o que interessa aqui nessa entrevista dizer-lhe é exatamente que nós fazemos proteção ao sal. Ou seja, toda a importação de sal passa por nós. E fizemos aqui um quadro de regras. Ou seja, o sal não entra para Angola, sal normal, em quantidades nenhumas, a não ser que seja sal especial. E isto trouxe um crescimento à indústria. E esse crescimento é tão extraordinário que a AproSal consegue, com os seus associados, entregar sal para a indústria petrolífera. A indústria petrolífera, neste momento, nacionalmente, é o maior consumidor de sal, onde nós já entregamos para todas as indústrias que fazem a limpeza, como vocês sabem, das tubagens e das perfurações, é tudo feito com sal. Também temos a outra parte da indústria que é muito vestigial, que usa o sal, ainda precisamos desenvolvê-la, e que já surge, e até em Benguela, o uso de fazer o ácido clorídrico para os sabões, para os detergentes. Temos o Estado, então, a autorizar a importação de sal para a indústria que não concorre ou que nós não temos no desenvolvimento ainda da nossa indústria. E aqui eu falo das pastilhas de sal com pureza de 100%, que são usadas nas máquinas de hemodiálise. Quer dizer que, embora somos um setor produtivo que, em termos de externalidades, nós podemos pensar que estamos muito longe da saúde, mas nós estamos presentes porque as máquinas de hemodiálise precisam de sal para fazer a sua limpeza. E então nós temos a autorizar as empresas que fazem a importação dessas pastilhas. E quem diz para a saúde é para a alimentação em si. Há sal especial para os enchidos, chouriços, há sal especial para a cerveja, meus senhores, porque faz a lavagem também das máquinas cervejeiras, e, portanto, nós estamos à frente. Depois, há o sal para uso humano, também produzido nas nossas salinas. E este sal, nós fazemos um acompanhamento mais assertivo, porque é necessário misturar o iodo. Também na nossa ligação à saúde, porque a mistura do sal com o iodo vai dar um sal iodizado que permite que se combata uma doença do bócio, não sei se já ouviram falar, que é aqui o crescimento, e que necessita efetivamente que esse sal seja iodizado e não um sal normal que é usado na indústria de que eu me referi há pouco. Portanto, a AproSal, que é a Associação dos Produtores de Sal de Angola, ela, na realidade, está a fazer um excelente trabalho, reconhecemos, e tem estado a ser o nosso parceiro para o desenvolvimento de sal. Desafios, vários. Regulamentação, estruturação do tipo de salinas, das novas tecnologias para as salinas. No final, até olhar para a cadeia de valor que o sal tem. Isto é, digamos, quase, como dizem os advogados, é mister e quase absoluto
que nós vamos levar no nosso desenvolvimento. Por último, queria fechar essa entrevista com a questão do contexto da conservação ambiental. Nós somos uma indústria do ponto de vista da produção e que trazemos aqui um compromisso muito grande com as questões ambientais. Nós temos, para já, internacionalmente, 16 parceiros internacionais que fazem a gestão da pesca e a gestão da biodiversidade, porque as espécies são alvos da pesca. E, portanto, essa responsabilidade dos oceanos é nossa. E este contexto, designado até por conservação da biodiversidade marinha, olhar para as atividades da pesca que concorrem para a manutenção das espécies, dos ecossistemas, este dado é trabalhado aqui também. O epíteto recursos marinhos leva-nos não só para as espécies biológicas, mas também para a qualidade da água para a vida debaixo da água e os solos que estão debaixo da água. Portanto, esses 16 parceiros internacionais, eles estão não só na gestão da pesca, como na gestão da biodiversidade, como na gestão dos solos e trazem-nos uma responsabilidade aturada, consciente e que levaremos a bom porto.